Quais são os pilares do Departamento Jurídico 4.0? A figura de um Legal Business Partner é cada vez mais frequente e necessária nos departamentos jurídicos. À medida que esse departamento ganha um posicionamento mais estratégico dentro das empresas, o perfil de profissionais que atuam no jurídico interno passa por mudanças consideráveis. E como acompanhar todas essas transformações? Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Nesse programa, vamos falar sobre o conceito de Legal Business Partner e como ele pode ser importante na construção de um departamento jurídico 4.0. E para discutir comigo esse tema, eu tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridicast o Paulo Sâmico, que é Legal Counsel da Mondelez. Paulo, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Oi, Leandro, o prazer é todo meu. Fico muito feliz aí de mais uma vez participar dessa iniciativa da Agência Javali. Eu acho que para mim é de muita alegria, né, estar aqui pela uma segunda vez, quase um ano depois, né? A gente gravou setembro, outubro do ano passado e estamos aí tentando trazer novas ideias, novas iniciativas e espalhar aí bons conceitos para todo o setor jurídico que a gente vem aí tentando ressignificar, né? Com certeza, e certamente você é um profissional que busca muita ressignificação nesse mercado. E aí, Paulo, entrando aqui no nosso tema de hoje, o que significa o conceito de Legal Business Partner na sua visão? Então, Leandro, é um conceito que a gente pegou emprestado de RH, né? Tá. O conceito de Legal Business Partner, ele acaba sendo você, de uma certa forma, pegar um advogado corporativo para chamar de seu, né? Você chega para uma área e fala assim, olha, você agora tem um advogado que tem o objetivo de olhar para os teus objetivos estratégicos, para as suas iniciativas e te ajudar a adaptá-las nesse mar revolto que é o ambiente de negócios brasileiro, né? Então, é de fato uma tradução literal, é um parceiro de negócios, é um advogado que está muito orientado a entregas, a resultados, a fazer as coisas acontecerem, sempre da forma certa, da forma ética, olhando muito com esse olhar um olhar propositivo, um olhar de negócios. É tão simples quanto isso. Bacana. E Paulo, dá para ser o parceiro de negócio, uma vez que a gente tem a lei, que ela eventualmente pode ser um limite, né, para atuação jurídica, né? Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar para todo mundo é o seguinte, a gente nem pode ficar discutindo que a lei é o limite, porque isso tem que estar intrínseco nas nossas atividades, né? Isso daí... A premissa inicial, né? É uma premissa inicial, exatamente, Leandro. Eu acho que existem alguns princípios norteadores do profissional de direito que tem que estar no nosso DNA. É o respeito máximo à legislação, óbvio que a gente sabe que existem espaços para questionamentos e na letra da lei precisamos utilizá-los, é o comportamento ético, é o espírito crítico, então tem algumas coisas que já precisam estar aqui no nosso código genético, que obviamente a gente tenta não investir tanto tempo assim, porque a gente já entende que isso é uma questão natural da coisa. Agora, existem outras situações também em que você precisa, de alguma forma, ser mais enérgico no endereçamento, né? Tá. E aqui eu explico justamente o seguinte, você, de alguma forma, precisa fazer as coisas acontecerem. E a gente sabe que o ambiente de negócios ele é super dinâmico. Então, hoje cabe mais ao advogado não mais ser uma barreira, é ser uma ponte, é viabilizar novas iniciativas. Então, ele não tem que olhar para a letra da lei como um limite, ele tem que olhar para a letra da lei como uma oportunidade. É você chegar para o seu cliente e falar para ele, olha, dessa forma pode. E não simplesmente dizer não, sabe? Então, assim, eu acho que Entendo. O caminho é a gente pensar junto, construir junto com o negócio e realmente trazer a nossa criatividade para dentro do jogo. Interessante. E o que a gente pode esperar, então, Paulo, de um Legal Business Partner na prática, né? Olha, na prática, Leandro, você pode esperar iniciativa, você pode esperar proatividade, criatividade, adaptabilidade. Antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava conversando um pouco sobre como alguns setores, de uns tempos para cá, tem sido bem difícil na nossa atuação, né? Então, Sim. Eu acho simplesmente que quando a gente coloca o crachá da organização, a gente não pode simplesmente olhar para a nossa carteirinha da OAB e falar assim, não, estou advogando, dizendo para o cliente o que a letra da lei diz. Não, é um conceito que nós aqui no
departamento jurídico da Mondelez e outros grandes amigos advogados de outras empresas, a gente está cada vez mais rascunhando que o Legal Business Partner, ele precisa evoluir, né? Você precisa de alguma coisa mais consistente dentro da advocacia corporativa. Nós precisamos ser líderes de negócio com as skills jurídicas. A gente precisa olhar para a nossa organização e cada vez mais buscar oportunidades, boas iniciativas e trazer valor para o negócio dentro do nosso escopo de atuação. Então, a gente, por natureza, nós acabamos sabendo oportunidades legais, questões que estão sendo discutidas no Congresso, no Parlamento, né? Então, a gente tem que travestir as nossas oportunidades de boas iniciativas e aproveitar as skills jurídicas para isso. Então, o Legal Business Partner, ele vai evoluindo naturalmente para um conceito de líder de negócios com expertise jurídica. Interessante. E você falou em skill, aí eu te pergunto, Paulo, quais são os principais skills que um advogado, no caso, as soft skills, né, que um Legal Business Partner deve possuir? Olha, de soft skills, assim, eu sempre converso muito com as minhas estagiárias, com quem trabalha comigo, né? Nós temos algumas habilidades que hoje em dia não são mais diferenciais. É algo crítico da nossa atuação no mundo corporativo. E, sem sombra de dúvidas, a criatividade é uma delas. Ela vai te ajudar a solucionar problemas complexos, vai te ajudar a endereçar oportunidades, como eu acabei de comentar. A liderança, Leandro, sem sombra de dúvidas, quando existe um problema dentro de uma organização, você simplesmente não tem que chegar e falar, olha, isso é um problema aqui de logística, isso é um problema de RH, isso é um problema de finanças. Não, vamos chegar junto, né? Obviamente, cada um tem a sua competência, a gente não vai aqui furtar a esfera de competência dos nossos clientes, mas você pode co-liderar, né, da esfera jurídica da organização. Você pode também utilizar a curiosidade como uma catapulta para você buscar novas oportunidades, né, sendo a curiosidade uma skill jurídica. Você pode utilizar o espírito crítico para você trazer mais oportunidades para o negócio. Tem algumas skills que, a adaptabilidade, sem sombra de dúvidas, o Brasil é uma nova temporada a cada mês, então você tem que estar sempre se adaptando a novas oportunidades. Tem algumas skills que são chave. Bem interessante. E, Paulo, a gente está conversando aqui, né, de uma participação do advogado de uma forma muito mais estratégica com viés de negócio, o que é uma evolução aí da carreira jurídica dentro dos departamentos. Mas, por outro lado, ainda a gente nota, né, em muitos contextos, que o departamento jurídico ainda é visto como centro de custo. E aí a pergunta que eu trago aqui, um tanto quanto provocativa, é: será que o advogado também muitas vezes não contribui para essa visão, Paulo? O que você acha disso? Eu vou conectar a sua pergunta com a anterior. Eu acho que faltou o skill principal, Leandro. Acho que o skill principal do advogado corporativo e até mesmo do business partner, né, dentro do jurídico, é a empatia. E aí eu começo a responder a sua pergunta de agora, né, que durante muito tempo, nós advogados, sejam os corporativos, os internos, até mesmo alguns de escritórios, eu falo alguns porque depois eu vou te explicar a diferenciação. Nós nos afastamos dos nossos clientes, né, nós criamos barreiras, nós geramos complexidade na nossa linguagem, nós ficamos num Olimpo, onde a gente pedia de forma direta e indireta para os nossos clientes, que era só levantava a mão para poder nos chamar se ocorresse algum problema. E não pode ser assim, né? A gente tem que estar acessível, a gente tem que estar perto, a gente tem que democratizar o conhecimento e, portanto, hoje, a nossa profissão ela está passando por uma ressignificação. Nós estamos mudando um pouco o direito para ele ser mais acessível. As grandes organizações elas já falam sobre um jurídico chão de fábrica. Meu amigo Dilon falava muito isso e fala ainda, né? Hoje ele saiu da esfera jurídica e está na Atabac, uma startup, e ele fala muito, assim, olha, o advogado corporativo ele precisa conhecer o chão de fábrica e se aproximar cada vez mais dos seus clientes. E, portanto, nós estamos passando, com esses pontos que eu levantei, uma ressignificação da profissão, para poder tornar a gente um ponto de referência para o negócio. E o que eu comentei em relação aos escritórios externos? A gente tem muito a aprender com as firmas de advocacia. Por quê? Porque eles sabem que se eles não forem empáticos e cativantes, eles perdem o cliente. Nós, advogados de empresa, durante muito tempo, a gente estava acostumado que, não, eu posso atuar de uma forma mais afastada, porque ele não tem opção, ele tem que acessar o departamento jurídico, né? Agora, os escritórios não, eles sabem que se eles não atenderem bem, nós temos um oceano de outros escritórios que podem oferecer serviços tão bons quanto eles oferecem. Então, assim, com tudo isso, eu amarro para poder te responder
responder. O departamento jurídico, ele não pode mais ser visto como um centro de custo. Ele tem que ser visto como uma área de oportunidade e, portanto, nós precisamos cada vez mais ressignificar a nossa atuação para que a gente afaste essa visão de custo e aproxime uma visão de investimento. Entende essa diferenciação? Certamente. E aí, nesse contexto, né, surge aí um termo novo aí no mercado, nem tão novo, né, Paulo? Que é o Departamento Jurídico 4.0, né? Explica para o nosso ouvinte o que significa esse Departamento Jurídico. Olha, Leandro, a gente já está, se Deus quiser, com o avançar das nossas tecnologias, da mentalidade, o 5.0 está vindo aí. Mas depende muito de como que a gente vai se comportar com esse grande advento de aprendizado de máquina, inteligência artificial, a internet das coisas. Eu acho que para a gente chegar nesse contexto do 5.0, a gente precisa personalizar muitos serviços que hoje estão tecnológicos e que, portanto, para ser tecnológico, para utilizar o apoio da tecnologia, querendo ou não, geramos um afastamento e o serviço ele acaba sendo um pouco genérico. Mas respondendo ao Departamento Jurídico 4.0, que a gente ainda tem muita estrada para poder discutir. O que você precisa para ser um Departamento Jurídico 4.0? Acho que a primeira coisa é mudar a sua mentalidade de atuação como advogado e passar a observar áreas de oportunidade no teu time junto à organização, né? Você ser um profissional antenado com o ano de 2023. Tá. Esquece um pouco de como éramos nos anos 90, no início desse século, do século 21, e faça com que o seu jurídico, de fato, ele seja um parceiro da organização como um todo. A mentalidade é o ponto principal. Segundo momento, você começa a observar questões ligadas à eficiência, questões ligadas à eficácia, a como você pode utilizar a gestão e os processos para poder entregar cada vez mais e melhor os seus resultados para a organização como um todo. E aí depois você começa a falar da tecnologia, né? A tecnologia, ela não é o principal. O principal são as pessoas, sempre. As pessoas têm que estar no centro, tanto os clientes quanto as pessoas do departamento jurídico. E aí sim você começa a fomentar a tua estrada para dizer para a tua empresa, para os teus clientes, para o mercado, que você faz parte de um departamento jurídico 4.0. E Paulo, como é que fica a relação de um escritório que é prestador de serviço com um departamento jurídico que atua nesse modelo 4.0? Você acha que muda alguma coisa? Muda, Leandro, muda, porque primeiro eu sempre gosto de falar o seguinte: nós, advogados internos, nós não somos nada sem bons parceiros externos, sem os escritórios que estão ali na linha de frente, que estão acompanhando a letra da lei nua e crua, como os magistrados estão entendendo, quais são as principais questões que estão sendo discutidas. Precisamos cada vez mais de bons parceiros e que entendam que a profissão do advogado interno, ela está passando por uma mudança muito grande, tá? E o que muda, respondendo a tua pergunta de forma objetiva? Muda o endereçamento dessa parceria. Eu, quando acesso os meus escritórios, e eles sabem disso, tem algumas situações que eu não posso esperar um parecer, um legal opinion de 40 páginas. Eu preciso de uma explicação objetiva. Paulo, pode ou Paulo não pode? Se não pode, como é que eu consigo alternativa para poder, dentro daqueles mecanismos que eu te falei, comportamento ético, respeito à letra da lei, né? Eu preciso da ajuda deles de forma crucial. Não dá para você, Leandro, sendo um escritório externo, me responder um simples e-mail com um monte de jurisprudência, pimenta, uma coisa que vou demorar 1 hora e meia para poder traduzir, refletir, depois discutir dentro de casa e interessar para o meu cliente, sabe? E hoje nós temos, inclusive, outras formas de comunicação, além de um e-mail, né? Uma ligação de forma objetiva. Eu troco muito com os meus parceiros por WhatsApp, nós temos uma ligação, e aí óbvio que os nossos contratos permitem, né? Mas nós temos uma ligação muito forte e de muita franqueza em relação a debate. Eu estou o tempo inteiro provocando os escritórios a cada vez mais trazer o endereçamento da solução para atender melhor os nossos clientes internos. E uma coisa super relevante, tá?
eu estava discutindo com uma grande advogada de um escritório que atende a gente, que tem organizações que ainda deixam na mão do escritório a tomada de decisão. A tomada de decisão, ela é interna, né? E aí, você não pode simplesmente jogar para o escritório para dizer o que você vai fazer ou o que você vai deixar de fazer. Não existe ninguém melhor do que o advogado interno para poder conhecer o negócio e entender qual é o apetite da organização. Então, assim, eu acho que existem áreas de oportunidade, tanto para o escritório quanto para o departamento jurídico nessa parceria. E nesse contexto, Paulo, você acha que, de modo geral, os escritórios estão preparados para atuar nesse formato? Olha, nós estamos caminhando, Leandro. Nós estamos caminhando. Eu acho que nós já estivemos muito afastados e hoje eles entendem que existe um diferencial competitivo quando você entende a linguagem do advogado interno, quando você sabe quais são os principais objetivos do departamento jurídico para aquele ano. Uma coisa importante, tá? Você que é escritório externo que está ouvindo aqui a gente e prestigiando a gente com a sua participação, com a sua escuta ativa, eu acho que se você quer prestar um bom serviço para um departamento jurídico, para uma organização, em alguma medida, pergunta quais são os objetivos estratégicos do departamento jurídico aquele ano. Veja como é que você pode endereçar e você pode ajudar dentro do escopo do seu contrato. Eu acho que isso conversa muito com o desdobrar das suas iniciativas dentro das suas entregas. Então, por exemplo, se eu sou um advogado de contencioso e eu sei que eu quero reduzir a minha base de processos, obviamente, né, dependendo ali das questões estratégicas que estão sendo discutidas, eu preciso entender que talvez seja necessário que o departamento jurídico tenha um apetite maior para fazer acordo. Obviamente que eu estou fazendo aqui algumas ponderações, né, a depender da matéria discutida e tudo mais, mas aí você já fica com essa visão orientada. Você, não, pera lá, a organização quer reduzir base, quer fazer acordo, vamos já pensar, né, vamos realmente buscar uma forma de entregar esse resultado. Então, existem meios para você, de alguma forma, hoje em dia, se aproximar dessa mentalidade. Não está 100%, assim como muitos times jurídicos internos não são 4.0. Nós estamos crescendo, entendendo como as coisas estão e buscando áreas de oportunidade juntas, né? Eu não sou esse tipo de advogado interno que chega e fala que os escritórios precisam mudar, porque eu também reconheço as minhas falhas como jurídico interno, sabe? Então, nós dois precisamos crescer juntos, precisamos aprender juntos e estamos redesenhando as duas formas de atuação. Bem interessante. E na sua experiência, Paulo, quais são os desafios para se implementar um departamento jurídico 4.0? Olha, primeiro ponto é isso que eu comentei, que é a questão da mentalidade, Leandro. E aí, quando você supera essa barreira, fazendo uma boa gestão de mudança, entendendo quais são os recursos dentro da organização que vão te apoiar para poder fazer essa construção, entendendo quem são as pessoas-chave que vão atuar como influenciadoras, né? Entendendo qual é o apetite da organização para você mudar e você passar a fazer o jurídico a ser percebido de uma forma diferente, aí você começa a fazer essa grande ressignificação, rebranding do departamento jurídico como 4.0. É um investimento muito grande em gestão de mudança que a gente precisa fazer, tá? Porque, inclusive, publicamos há pouco tempo, eu acho que foi até objeto daquela cartilha que a gente fez para a agência Javali, né, com as tendências. Sim, o guia de tendências pro mercado jurídico. Isso, para 2023, exato. Isso, nós colocamos lá, né, que existe a necessidade de um investimento em gestão de mudança muito grande, porque se a gente não trabalhar bem a cabeça das pessoas de que é necessário mudar, você começa a criar bloqueadores, a criar aquelas pessoas do famoso, sempre fizemos assim, mudar para quê? A gente já tentou e não deu certo. Então, eu me preocuparia muito tempo com a gestão de mudança, inclusive mais de 70% dos projetos jurídicos de tecnologia não dão certo por conta de uma cultura que não foi bem fomentada, né? E aí depois eu começo a ter um olhar diferenciado para as áreas de oportunidade dentro de uma estrutura de processos, né? E aí, por fim, a gente começa a se preocupar com a tecnologia para aperfeiçoar isso, né? Muito numa pegada de pessoas, processo e tecnologia, né? O triângulo de ouro, a tríade de ouro da gestão. E, Paulo, você acha que esse desejo de mudança tem que vir de onde? Vem do departamento jurídico, do executivo jurídico, do advogado ou até do CEO da empresa? Leandro, tem que começar da gente. Óbvio que quando a liderança, a alta gestão, ela está comprada com essa necessidade de mudança, facilita, né? Mas, independentemente da realidade da tua organização, nós precisamos entender que a mudança começa de nós, né? Se eu sou... E aí
gente está falando aqui para um público muito seleto, né? Então vamos supor, se eu sou estagiário, poxa, eu começo a olhar para as minhas atividades e a minha área de atuação, né? O que eu posso entregar de diferente, já começa a mudar. Se eu sou analista, a mesma coisa, advogado, a mesma coisa, gerente, e por aí vai. A depender do teu nível hierárquico, você sempre pode agregar. Eu sei que é muito mais difícil quando a liderança não está comprada, ou se sei, assim, já passei por uns bons cases, assim, na minha trajetória profissional, mas nada pode parecer impossível de mudar. Minha frase coach aqui, ela é muito motivacional, Leandro, para poder fazer com que as pessoas se sintam confortáveis de que nada acontece sozinho e você é livre para você mudar a tua forma de atuação, né? Então, se você tem alguma barreira na alta gestão, começa a demonstrar aos poucos os impactos positivos da mudança. Se de repente você tem a tua alta gestão já comprada, maravilha. Então, começa a ampliar mais o teu marketing do teu trabalho para poder fazer com que ele compre muito mais, favoreça o teu orçamento para o próximo ano e aí você consiga cada vez mais entregar mais e melhor dentro daquele conceito de se repete. Meus amigos Simone e Felipe, eles falam muito isso, né? Felipe Cofone, que inclusive já passou aqui no teu microfone. Certamente. Se você repete, automatiza. Então, assim, entra muito dentro desse conceito e aos poucos você vai mudando. A gente vai até um pouco comentar sobre isso, porque existe uma estratégia muito interessante, que é você chegar para a tua alta gestão e falar assim, olha, a gente precisa se inscrever no certificado da B2L, do Departamento Jurídico 4.0. Então, para a gente poder chegar lá, a gente precisa mudar. E aí, Paulo, a gente está caminhando para o final aqui. Eu ia justamente perguntar sobre esse certificado. Como é que funciona a certificação, né, de Departamento Jurídico 4.0 da B2L, da qual você, enfim, aí faz parte? Leandro, primeiro eu fico muito feliz da gente poder, dentro da Associação Brasileira de Law-Techs e Legal-Techs, construir um verdadeiro ISO da inovação para os departamentos jurídicos aqui que estão querendo buscar uma mudança no Brasil, né? Esse certificado quer dizer simplesmente para o mercado que existem profissionais diferenciados, que são corretamente certificados e que querem transformar as suas atividades para melhor agregar à organização. Tão simples quanto isso, né? E não existe ranking. A gente não está querendo saber quem é o melhor, né? Quem é o número 1. Não existe essa diferenciação. O que existe é a vontade de você fazer o ecossistema crescer. Ano passado, quando o certificado estreou, você tinha que cumprir alguns requisitos, requisitos no mínimo de um total de 20, você fazia jus ao certificado. Ali, em 2022, o objetivo era você entender a maturidade do mercado, né? E mais de 40 grandes organizações participaram. A gente ficou muito feliz com... Óbvio que existem muitas oportunidades, existem inúmeras empresas no Brasil com seus departamentos jurídicos, mas para uma versão 1 a gente ficou muito feliz com a adesão. Para 2023, cada vez mais o certificado vai ficar difícil, porque, de novo, assim, o grande objetivo é você fazer com que o ecossistema de inovação jurídica ele cada vez mais se desenvolva e cresça, né? Então, para esse ano, existem 3 tipos de certificado. Você tem o selo bronze, que significa dizer que você precisa atender 60% dos requisitos propostos, ou seja, 12 dos 20 itens que estão previstos no regulamento. Depois, você tem o certificado selo prata, que tem o objetivo de você atender no mínimo 80%, ou seja, 16 dos 20 itens que estão ali previstos. E, por fim, o selo ouro, que ali você tem que atender 100%. De todos os 20 itens, você tem que evidenciar boas práticas em absolutamente todos eles. E o que a gente pensou criando essa certificação, né? O regulamento ele prevê que esses 20 itens eles precisam estar evidenciados, eles estão divididos em 4 grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar da inovação jurídica. Ali você tem que evidenciar benchmarking, né? Automação, software de gestão de contratos e ações judiciais, mais questões ligadas à parte de inovação e de tecnologia. Aí o segundo ponto, que para mim eu acho que versa muito com o que o Juridicast ele vem discutindo de forma reiterada, que é a saúde mental. Ali você se preocupa com gestão de pessoas, Leandro. Ali você tem que evidenciar ações voltadas à própria saúde mental dos advogados e dos profissionais jurídicos dos departamentos, entender que
que existe a necessidade de formar um plano de carreira para as pessoas que atuam no departamento e, obviamente, ter um departamento multidisciplinar. A gente já falou muito sobre Legal Operations, né? Então, a multidisciplinariedade, ela atua muito forte hoje em dia como um vetor estratégico para a gente alcançar resultados diferenciados na organização. Aí o terceiro, de 4 pilares, é a eficiência jurídica. Evidenciar indicadores, metas, KPIs, política de gerenciamento de informações, né? E como é que você fomenta esse conteúdo dentro de casa. E o quarto e último pilar é você, de fato, ser um jurídico de parceiro de negócios. É o que a gente conversou aqui. É você ter um plano integrado à agenda ESG, é você demonstrar que você tem habilidades de liderança, que você participa de fóruns diferenciados dentro da organização, né? O jurídico sempre tendo cadeira aí nos ambientes de tomada de decisão. Ou seja, você tem 4 grandes pilares, que foi o que eu acabei de falar, e por meio deles você tem 20 itens no total, que se você evidenciar, você chega a ser um departamento jurídico 4.0 selo ouro. E aí, de novo, assim, o objetivo da B2L não é diferenciar. Ninguém vai falar no palco quem é ouro, quem é prata, quem é bronze. Só quem vai saber é a própria organização. Isso só vai ser divulgado se o departamento jurídico fizer diretamente. Mas a gente quer dizer para o mercado que das empresas que se credenciaram esse ano, né, para poder participar, e eu já posso te dar um spoiler, que a gente foi mais do dobro do ano passado, o mercado está crescendo, temos boas oportunidades para escritórios, para Lotex, para Legaltex, para departamentos jurídicos que estão crescendo e investindo cada vez mais. Então, de fato, é um ISO da inovação. Eu fico muito feliz de poder contar com você aqui do Juridicast, da Agência Javali, divulgando essa grande iniciativa. Parabéns pela iniciativa, Paulo. E para a gente fechar aqui, qualquer empresa pode participar? Qualquer empresa, Leandro. Absolutamente. Não existe dentro do regulamento um limite mínimo de pessoas no departamento jurídico. Isso é muito importante você ter tocado, porque é uma dúvida recorrente, né? Você tem pequenas empresas com um departamento muito pequeno, geralmente às vezes são startups, né, que tem 1 ou 2 pessoas dentro do jurídico, e ela pode também querer demonstrar que tem já um jurídico 4.0, mesmo sendo uma empresa de médio porte, por exemplo. Só que a notícia triste que eu tenho para te dizer é que as inscrições já acabaram. O evento vai acontecer... Para 2023 não dá mais tempo. Não dá mais tempo, Leandro. Aí nós vamos ter a premiação no dia 1º de agosto, né, no grande evento da B2L Lotec Experience, que vai acontecer aqui em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca. E aí é até bom que, para quem está um pouco triste com as inscrições que estão encerradas, ela pode se inscrever para poder participar do evento, acompanhar, entender a dinâmica e se inscrever ano que vem. Muito bom. Paulo, agradeço mais uma vez sua participação aqui no Juridicast, tá? E enfim, você já é de casa, o convite já fica aqui aberto para você voltar novamente, tá bom? Ô, Leandro, eu vou voltar porque a gente tem coisa boa para poder falar. Tem 2 livros que vão ser lançados esse ano e a gente quer falar mais detalhes sobre eles aqui no Juridicast. Então, o convite já tá feito, tá bom? Maravilha. Obrigado. E se você gostou desse podcast, deixe a sua avaliação com as estrelinhas no agregador que você escuta para que esse programa possa chegar a mais pessoas. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.